Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul, FETRAF-RS, aprovou mobilizações para pressionar os governos federal e estadual por avanços nas negociações em relação ao endividamento, ao Proagro, à recuperação de solos e outras pautas. A mobilização acontece nesta quinta-feira e deve se concentrar no Palácio Piratini. O coordenador da FETRAF-RS, Douglas Sense, explica a pauta de reivindicações. Há um conjunto de medidas que estão sendo negociadas, tanto com o governo do estado quanto com o governo federal. As estiagens e recorrentes enchentes no Rio Grande do Sul afetaram profundamente a capacidade de produção da agricultura familiar, endividando, descapitalizando, e faz necessário avançar para medidas de renegociação das dívidas desses agricultores, garantir que eles tenham acesso ao seguro agrícola através do Proagro, ampliando o número de acessos, reduzindo o custo e ampliando a cobertura do seguro agrícola na agricultura familiar. Ainda se faz necessário nós discutir um plano safra que tenha capacidade de reduzir custo e ampliar o financiamento para a produção de alimentos, ao mesmo tempo que nós discutimos a isenção do imposto de renda para os agricultores familiares que têm sido cobrados por conta de um valor acima de R$169 mil de renda bruta anual. Esses mesmos agricultores hoje têm dificuldade de ter acesso a financiamentos para construção e reforma das suas casas, né? Programas de habitação que não têm funcionado. Em relação ao governo do estado, estamos demandando recursos para irrigação, para armazenagem de água e também a aplicação de um programa de recuperação de solos. Foi aprovado há poucos dias um programa na Assembleia Legislativa, mas ainda alcança poucos agricultores no nosso estado. E há um conjunto de outras medidas que a gente vem discutindo, inclusive a criação de um PAC para a agricultura familiar, para fortalecer e ampliar a nossa capacidade de produzir os alimentos no Brasil. E por isso, nós estamos com o processo de mobilização marcado para o dia 15. Esperamos que ele possa fortalecer o processo de negociação e que a gente possa avançar nas nossas pautas e garantir que a agricultura familiar consiga cumprir com a sua missão, que é de produzir os alimentos que vão à mesa da população brasileira. No final deste mês, a jornada Rede Técnica Cooperativa vai reunir em Gramado grandes nomes do agro nacional e até um Nobel da Paz entre os palestrantes. A ideia é abordar o futuro do agro brasileiro. Eu converso agora com o gerente de pesquisa e tecnologia da CCGL e gerente da RTC, Geomar Coraça. Tudo bem, Geomar? Olá, Thaís, tudo bem? É uma tarefa e tanto projetar o futuro do agro nacional. Conta pra gente os objetivos dessa terceira edição da Jornada RTC. É sempre um grande desafio, né? Mas esse a gente se propôs a buscar superar esse desafio desde a construção da primeira edição da jornada, né? Então, chegamos agora na sua terceira edição, a primeira e a segunda edição foram um sucesso. A gente conseguiu abordar temas relevantes, né, e que contribuíram muito, de fato, para o despertar sobre o futuro da agricultura. E a terceira edição não é diferente. Então, a gente vai trazer provocações sobre diferentes temas que envolvem diferentes áreas do conhecimento, para que o público lá possa, de fato, ter esse despertar sobre questões que vão impactar o futuro do agronegócio, seja no cenário de tecnologia, de inovação, de inteligência artificial, seja no cenário técnico, né, de recomendações técnicas em diferentes linhas, seja no cenário também de mudanças climáticas, né, que também é um tópico bastante relevante que vai ser abordado. E, naturalmente, como é um evento do sistema cooperativo do Rio Grande do Sul, falar também do futuro do sistema cooperativo, dos desafios, né, e de potencialidades que o sistema tem aí diante do agro, que está se projetando, né, para os próximos anos. A gente vê na programação da jornada alguns nomes importantes, como o Nobel da Paz de 2007, Ratan Lal. Explica pra gente a escolha desses palestrantes. Bom, primeiro porque o Dr. Ratan Lal, ele é, de fato, assim, um ícone, né, para todos nós, e não é diferente para a agricultura mundial, diante dos seus estudos relacionados às temáticas de carbono e principalmente às temáticas de saúde do solo. E a gente sabe da relevância
que o solo tem para a agricultura como um todo, né? Então, a ideia é trazer essa abordagem dele, essa visão. Ele é alguém que roda o mundo inteiro, né? E fazer esse link, né, relacionado à importância da qualidade do solo, quanto a gente precisa focar nesse processo, e também no cenário de mudanças climáticas, e quanto o solo é importante para a resiliência da agricultura. Então, a ideia é que ele traga uma mensagem para as cooperativas do Rio Grande do Sul sobre as suas visões de futuro relacionado a esses tópicos. A gente está no ano internacional do cooperativismo e esse ano um evento dessa grandeza com nomes tão importantes. Queria que você falasse um pouco sobre o público. Só cooperativas já são numerosas, mas o evento é aberto também ao público em geral? Perfeito. Inclusive, nós teremos a palestra do Roberto Rodrigues, né, ex-ministro, né, membro da Aliança Cooperativa Internacional, que também vai estar como um dos palestrantes. E o evento ele é organizado, né, pelo Sistema Cooperativo do Rio Grande do Sul, através da CGL, promovido pela Rede Técnica Cooperativa, mas também tem a parceria, o apoio do Sistema Alcergues, né, e Fercoagro. Então, o evento vai ocorrer no Hotel Serrano. O local tem uma capacidade limitada de público também. Então, assim como nas outras edições, a gente vai usar a capacidade que o local nos permite, que é próximo a 800 pessoas. E essas 800 pessoas, naturalmente, a gente consegue preencher com o público do sistema cooperativo e de alguns convidados. Então, basicamente, não se trata de um evento aberto, tá? Se trata de um evento para convidados, que tem principalmente o foco no sistema cooperativo do Rio Grande do Sul. Com o passar do tempo, Gilmar, a gente percebe a RTC como um grande gerador de informações da agropecuária gaúcha. Como é que funciona a articulação desses dados? Bom, a rede ela foi estruturada em 2018 como projeto, né? E de lá para cá ela foi se consolidando ano a ano. Ela é um projeto integrador, né? Que reúne hoje 29 cooperativas no Rio Grande do Sul, todas são vinculadas à CGL, que é a central, e que tem na sua rede uma das unidades de negócio, né? Que é focada em pesquisa e tecnologia para atender o público técnico e os produtores dessas 29 cooperativas. Então, basicamente, a gente trabalha nessa iniciativa com base numa inteligência coletiva, de muita troca de informação, de muita geração de conhecimento de forma conjunta. E nisso a gente consegue ganhar tempo, né, de fazer descobertas que talvez com pesquisa tradicional nós levaríamos bons anos, mas através desse efeito rede, dessa troca de conhecimento, a gente consegue chegar nos resultados que a gente precisa de forma mais rápida. Então, basicamente, a rede se estrutura assim, tem na retaguarda aqui um time de pesquisadores em diferentes áreas do conhecimento, e lá no campo tem aí mais de 1.100 profissionais, entre agrônomos, veterinários, técnicos agrícolas ou tecnistas, interagindo e gerando soluções, fazendo um filtro também para as inovações e levando elas até o produtor, que é o principal pilar desse processo, onde a gente deseja que, de fato, as inovações aconteçam. Então, a rede é uma iniciativa do Sistema Cooperativo do Rio Grande do Sul, coordenada pela CCGL, que tem esse foco, de fato, de levar transformações, de levar inovação, de potencializar bons manejos para os produtores rurais do Rio Grande do Sul. Essa questão que você mencionou de uma rede de conhecimento agilizando os dados é bem importante e também conversa com a programação da jornada, que traz diferentes olhares, né? Com certeza. E falar de agro é, de fato, falar de muitos temas, né? Afinal, hoje, o agro é o grande motor da economia brasileira e todos os temas que envolvem a economia brasileira têm impacto direto sobre o agro. É por isso que na jornada a gente vai falar de cenário político, a gente vai falar de macroeconomia, vamos falar de gestão, vamos falar de inovação, vamos falar de mudanças climáticas, vamos falar de rastreabilidade, agregação de valor, cooperativismo. Todos são temas, né, que de uma forma ou outra têm uma relação, diga-se de passagem, bastante direta com o agro e podem aí estar traçando o futuro. É desafiador falar do futuro, mas é necessário, né? Hoje as transformações, principalmente digitais, elas acontecem numa velocidade muito grande e a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar atento às tendências, né? Pode ser que Sim. talvez elas não ocorram na mesma magnitude ou na mesma velocidade, mas é preciso que as cooperativas estejam atentas a essas tendências para que possam se preparar, né? E a partir disso entregar também os melhores resultados aos produtores, né? Que são a essência das cooperativas, são a razão de existir das cooperativas.
Queria que você falasse também sobre a presença de dois nomes que são de Gil Giardelli, que fala muito sobre inovação, tecnologia e futuro, e também do Fernando Schiller, um cientista político de renome nacional. Exato. A palestra de abertura vai ser com o Fernando Schiller, então, né, um cientista político renomado, né, a gente está muito feliz em poder ter ele no evento, né, e a gente espera que ali a gente consiga construir uma massa crítica também sobre esse futuro, né, o futuro do Brasil, nesse âmbito econômico, nesse âmbito político, né, gerar despertares no público que são necessários para a construção dessa massa crítica também, e a gente sabe que ele é uma pessoa, assim, capacitada para levar essa mensagem para todos os presentes. E o Gil Giardelli, né, com o seu jeito de tratar a inovação, de pensar futuro, né, um futuro muitas vezes que parece distante para nós, mas que muitas vezes chega na casa de 1, 2 anos a fazer parte do nosso dia a dia. Então, ele vai ter esse desafio de mostrar para todo o público presente quais são as inovações, quais são as tecnologias, e como essas tecnologias se conectam também com as relações humanas, né? Como é que a inteligência artificial se conecta com a inteligência humana e como a gente pode fazer dessa dobradinha, né, um efeito sinérgico para, de fato, alcançar os objetivos que a gente tanto almeja. E lembrando que o setor é cada vez mais tecnificado, né, Gilmar? É preciso lembrar que não se faz mais agricultura sem ter essa tecnologia toda que o Gil vai trazer também no evento. Sem sombra de dúvidas, né? A inteligência artificial está aí. Aliás, ela está aí há muito tempo, né? Talvez ela não era algo tão presente no nosso cotidiano, mas ela de fato tem um poder de transformar os negócios, né? Então a gente cita a IA aqui como algo que está hoje muito assim sendo comentado, né, em todos os segmentos. E as empresas cooperativas estão trabalhando nessa iniciativa para a adoção desse tipo de ferramenta. E aí vem o ponto, né? Mas aonde isso se encontra com a inteligência humana também nesse processo que também é necessário, né? E parte da inteligência humana é desde buscar essas tecnologias também, buscar essas inovações. Então, o Gil com certeza vai trazer essa abordagem que é necessária, né? Cada vez os processos são mais ágeis, o público, o consumidor quer mais agilidade no processo, e quem está no meio da cadeia, na parte de transformação, na parte de geração, precisa, de fato, se adaptar a essa nova realidade. Você já mencionou que mudanças climáticas é um dos temas que estará presente na jornada. Queria que você aprofundasse um pouco sobre o que vai ter sobre isso, ainda mais levando em conta o ano de 2024 dramático que o Rio Grande do Sul viveu e esse 2025 também em função da estiagem. Como é que você vê que vai sair a cabeça do participante da jornada sobre esse assunto? Bom, o objetivo é que o público entenda que as mudanças climáticas são uma realidade, né? Em 2024, os números mostram que a gente ultrapassou 1,5 graus, né, de temperatura global pós era industrial. Esse 1,5 graus quase era considerado como um limite, né? Então chegou a 1,54. É provável que 2025 quebre os recordes de 2024, infelizmente. Então nós estamos numa ascensão de aumento de temperatura. Isso mexe muito nos processos, na dinâmica de chuva global e, naturalmente, vai interferir na produção agrícola. Então, a gente quer trazer essa mensagem para que a gente consiga demonstrar para o público que o tópico agora está muito mais relacionado à adaptação, a enfrentamento, à construção de estratégias para a resiliência climática, né? E isso a gente quer consolidar no público. E, naturalmente, o zoneamento agrícola vem nessa pegada, ele é uma estratégia de recomendação para tentar contornar efeitos de ordem climática junto à agricultura. Então, a gente quer trazer essa dobradinha para que o público que esteja lá, né, caso ainda não tenha a real consciência do impacto das mudanças climáticas e da realidade do cenário que nós estamos vivendo, a gente possa, de fato, consolidar essa mensagem. E para isso também basta a gente refletir, né, o que aconteceu nessa safra no Rio Grande do Sul, a catástrofe climática em 2024, para a questão das enchentes, as estiagens que nós estamos vivendo, né? E a gente olhar um histórico mais longo, né? Voltar 50 anos atrás, a gente vai entender que esses processos eles sempre aconteceram, só que agora eles passam a acontecer numa frequência maior e também numa magnitude maior, que é o que causa, né, bastante preocupação. Assuntos valiosíssimos da terceira jornada RTC. Eu queria que você fizesse um convite para a gente encerrar, Gilmar.
São muitos temas, né? E a gente sabe que também a gente não esgota todos os assuntos, né? A gente poderia talvez fazer mais dias de evento para tratar de outras abordagens, né? Mas a gente considera que esses são temas importantes para essa edição, né? E que com certeza o público que vai estar presente vai sair de lá bastante satisfeito. Então a gente reforça o convite aqui a todas as cooperativas. Nós já estamos com um número de participantes muito expressivo, estamos chegando próximo já da capacidade máxima, mas ainda restam vagas. Então, pessoal, público de cooperativas que ainda não se inscreveu, procura aí a sua cooperativa para que a gente possa aproveitar desse momento, né? Afinal, quem vai estar lá com certeza vai poder usufruir de muito conhecimento, e não é todo dia que a gente tem um evento com tantos temas relevantes, né? Com tantos palestrantes de impacto, né? Abordando temas que com certeza trazem para nós uma visão de presente, mas principalmente uma visão do futuro. Perfeito. Agradeço a participação do Geomar Coraça. Obrigada pela presença aqui no programa e até a próxima. Obrigado, Thaís. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo. Em seguidinha a gente volta com outras informações para você. Até já. Estamos de volta com a Granja na TV. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade, desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Quarta-feira é dia de derrubarmos os mitos e conhecer as verdades sobre a pecuária e a proteína animal com a divulgadora científica Lívia Padilha. Oi, Lívia! Oi, Thaís! A pergunta dessa semana diz respeito a uma preocupação corriqueira das pessoas em relação à carne bovina e a potenciais malefícios para a saúde. Ela diz assim: é verdade que o consumo de carne vermelha faz mal para a saúde? E para responder essa pergunta, eu trouxe aqui um dos infográficos que a carne vermelha não mata. Ele resume de uma forma simples alguns dados que nós já sabemos, que já estão na literatura científica, mas às vezes eles estão muito espalhados e é complicado realmente de reunir e entender essa questão de uma vez por todas. Então, a principal preocupação normalmente é relacionada a doenças cardíacas ou até mesmo diabetes. E nesse infográfico a gente mostra e os autores explicam que não há evidências fortes que correlacionem a carne vermelha ou mesmo a gordura saturada com doenças cardíacas ou com diabetes. Às vezes é bem pelo contrário. O que nós temos visto é que quando a alimentação ela tem alimentos minimamente processados, baseada em comida de verdade, como se ouve falar por aí, ela dificilmente vai acarretar problemas graves de saúde. Os problemas sim começam quando nós começamos a comer alimentos pobres em nutrientes, como esses ultraprocessados, hiperpalatáveis, que não nos nutrem, mas sim nos deixam, às vezes, até com mais fome, nos instigam a comer mais e mais quantidade. Para quem quiser entender melhor e ter acesso a todas as referências citadas, tanto nesse infográfico, ou como a primeira parte do livro como um todo, que fala da questão nutricional, eu indico muito e recomendo sempre o livro aqui, A Carne Nossa de Cada Dia. Iniciou a Expo Leite FenaSul 2025 aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. Na cerimônia de abertura que aconteceu nesta quarta-feira, a crise enfrentada pelos produtores foi a tônica dos discursos. O presidente da Gadolando, Marco Tang, destacou a situação do setor leiteiro para o vice-governador Gabriel Souza. Vamos ver como foi. Nós estamos 4 anos de estiagem, intercalada com uma enchente descomunal, né? Exatamente, 2. Não pode esquecer, eu vi a entrevista lá do pessoal que estava de Mussum falando, dizendo que setembro arrasou mais ainda, porque sobrou pouco para maio, né? Então, assim, e o senhor, como veterinário e conhecedor do campo, falou solo. Solo não se recupera do dia para a noite. Se tu vai ver o déficit calcário que tem a maioria das regiões, o quanto precisa ser trabalhado.
é muito parecido com o setor leiteiro, governador. O setor leiteiro, a terneira que nasce hoje, 14 de maio de 25, ela só vai dar um retorno, um litro de leite se criado com amor, carinho, boa água, boa comida, em maio de 27. São 24 meses de criação para nós começar a ter um retorno. Então o setor leiteiro, quando a gente vê que alguém teve que abandonou o setor, no agropecuário em geral, quero falar aqui, né? Temos também aqui os equinos, bovinos, búfalos, então todo mundo conosco, as aves, pequenos animais, para não dizer que não citei, né, até as abelhas estão aí conosco. Ele, quando sai do setor, é muito difícil voltar nela, muito difícil voltar. Porque tu não compra um rebanho do dia para a noite. Quando tu vê o Rio Grande do Sul, se tu pegares assim, a indústria toda, a principal nossa é o trabalho na proteína animal, aí tu vai ver a segunda, é sustentação dessa cadeia, né, com alimentos, com ração e tal, e terceiras é máquina, implemento agrícola. Então, se a agricultura agonizar, eu não vou usar esse termo, mas tá difícil, né, Gedeon? Se a agricultura fraquejar, a coisa vai mal. Na mesma linha, o vice-presidente da FETAG, Eugênio Zanetti, projetou queda no setor. O Rio Grande do Sul já foi o segundo maior produtor de leite, a gente vem perdendo posições, né, devido a essa grande dificuldade, e tenho certeza que neste ano, na Expo Inter, quando a Emater anunciar o relatório dos produtores de leite, com certeza seremos menos de 30 mil produtores. Em 2015 éramos 84 mil produtores. Então é uma atividade que precisa ser valorizada, precisa ser olhada com carinho, porque a agricultura familiar é muito importante com isso. O presidente da Farsul lembrou os problemas climáticos enfrentados pelo Estado. Evidentemente, minha gente, que nos preocupa muito, e o nosso vice-governador, assim como o governador Eduardo Leite, que agora está nos Estados Unidos, tem trabalhado arduamente porque a enchente se foi e, por incrível que pareça, veio a seca. Quer dizer, e se nós não colocarmos na nossa cabeça que realmente o Rio Grande do Sul está no epicentro de uma mudança climática, e eu não vou discutir a mudança climática, minha gente, sem intervenção do ser humano ou não. É outra discussão, mas o fato é que ela está aí, está existindo porque de 2020 a 2025, que a safra em ser, nós temos deixado de colher algo em torno de 50 milhões de toneladas de grãos aqui no estado, que perdemos ou por cheio ou por seca, e mais por seca do que por cheia. Evidentemente que nós temos algo muito grave acontecendo, e talvez, se nós olharmos o mapa da América do Sul, parece que o Rio Grande do Sul está no epicentro desta crise. E isso aí simplesmente só nos distancia do crescimento dos outros estados do agronegócio do Brasil. E principalmente o estado do Rio Grande do Sul, que é o berço da grande agricultura brasileira, porque este povo que saiu daqui com muita coragem é que tornou o Brasil uma potência agrícola mundial. E se não vier, porque veja bem, o sistema inteiro está exaurido, o sistema financeiro, o sistema das cooperativas, que sempre ajudaram muito, o sistema da cerealista, o sistema dos fornecedores de insumos, está todo mundo esgotado. E se não vier uma solução de longo prazo, evidentemente que eu creio que pela primeira vez eu vou ver no estado do Rio Grande do Sul uma diminuição do tamanho da área agrícola. Porque não tem recurso, não tem nada. E o que é que nós estamos pedindo? 20 anos de prazo, com juro compatível, também com essa Selic de 14,75, aí o juro se vai para 20, é óbvio. Também é um tiro na nuca do produtor rural, não tem saída. E vejam bem, e todas as soluções, e o Banco Central do Brasil, o Banco Central do Brasil nos colocou em posição. Ministério da Agricultura e Ministério da Fazenda. Tudo bem, se solucionarmos o problema, o que vocês vão fazer? E nós só temos um caminho: irrigação. Não é isso, vice-governador? Na posse do Edvilson Brum, que nós tivemos o prazer e a honra de estar lá junto com esse amigo secretário, foi o teu discurso. E não é outra saída. Agora vejam que cenário. Tudo é investimento, e investimento alto. Como é que o produtor vai chegar endividado? Pelado, tá que nem o Tarzan. Pendurado, pelado é os gritos.
Esse é o produtor rural do Rio Grande hoje. Já o secretário da Agricultura e Pecuária, Advilson Brum, afirmou que a pasta está ao lado do produtor na busca por soluções. Todos os desafios e tudo aquilo que o setor precisa e necessita tem o acolhimento não só da Secretaria, mas também do Governo do Estado, porque nós estamos ao lado daqueles que produzem, que geram emprego, renda, oportunidades e impostos que fazem essa economia do Rio Grande do Sul girar e fazer nossas riquezas chegarem ou ultrapassarem um pouco os 40% do nosso PIB. Então isso é valoroso. Nós não queremos que nenhum dos pleitos tenha vácuo. A presença do Estado, através da Secretaria, ela será efetiva e afetiva. Meu presidente da Farsul, nós não temos medido esforços para estar ao lado das grandes causas que movimentam o nosso agro. E o governador em exercício, Gabriel Souza, exaltou a importância da produção de leite gaúcho e também manifestou preocupação com o endividamento dos produtores. Nós temos aqui no leite uma atividade que gera muito emprego na pequena propriedade rural, em especial, na média propriedade também, não só apenas nas grandes, e principalmente uma genética que é uma das melhores genéticas de gado de leite do mundo. É um orgulho aqui para o Rio Grande do Sul a nossa genética, que tem se aprimorado cada vez mais, melhorando a produtividade de litros de leite por dia e, naturalmente, também aqui nossas homenagens ao produtor de leite, porque toda a oscilação do preço, todos os riscos envolvidos, a sanidade dentro da porteira para fora, o transporte, enfim, toda a cadeia produtiva do leite certamente impõe severos riscos ao produtor, e aquele que se aventura nesta atividade certamente merece o nosso reconhecimento e também a nossa salva de palmas. Parabéns aí aos produtores de leite do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo e eu conversamos agora há pouco pelo telefone e eu disse a ele que transmitiria essas palavras aqui durante a FenaSul, como já o fiz anteriormente, minutos atrás, junto à imprensa que me perguntou. Nós estamos extremamente alarmados, primeiro, com o problema que se avizinha, cada vez mais próximo, chegando cada vez mais próximo da economia gaúcha, das famílias gaúchas, não só do campo, mas também da cidade, que é a questão do endividamento sucessivo dos produtores rurais do Rio Grande do Sul. Nós temos 4 estiagens praticamente consecutivas aqui no estado. Tivemos ainda em torno de 3 grandes enchentes, setembro, novembro de 2023 e a maior de todas, maio de 2024. É natural que em situações, em qualquer lugar do Brasil, nós já teríamos problema gigantesco do ponto de vista da continuidade da atividade do setor primário dos produtores rurais atingidos por essas intempéries. Mas no estado, que é o 3º maior produtor de grãos do Brasil, o estado que trouxe o soja aqui para o Brasil 100 anos atrás, o estado que tem uma tradição de produção agrícola, como que alguém explica, eu me dirijo aos agentes do governo federal, como que alguém explica que exatamente nesse estado nós temos quebra de safra no ano que o país tem safra recorde dos demais estados das lavouras do verão? A Granja na TV de hoje fica por aqui. Até amanhã.